Se aprender história já é gostoso, imagine sobre a história da música. Sabe como tudo começou? Então vem comigo e bora aprender junto. A música existe e sempre existiu como produção cultural, pois de acordo com os estudos, desde que o ser humano começou a se organizar em tribos primitivas, a música era parte integrante do cotidiano dessas pessoas. Acredita-se que a música tenha surgido há 50 mil anos atrás, onde as primeiras manifestações tenham sido feitas no continente africano, expandindo-se então pelo mundo com o dispersar da raça humana. A música possui a capacidade estética de traduzir os sentimentos, atitudes e valores culturais de um povo ou nação. A música é uma linguagem local e global. Na pré-história, o ser humano já produzia uma forma de música a qual era essencial, pois sua produção cultural era constituída de utensílios utilizados no dia a dia. Portanto, foi na arte que o ser humano viu um campo fértil para projetar seus desejos, medos e outras sensações que fugiam da razão. Diferentes fontes arqueológicas, como pinturas, gravuras e esculturas, apresentam imagens de músicos, instrumentos e dançarinos em ação. No entanto, não é conhecida a forma como esses instrumentos musicais eram produzidos. Das grandes civilizações do mundo antigo, foram encontrados vestígios da existência de instrumentos musicais em diferentes formas de documentos. Os sumérios, que tiveram o auge de sua cultura na bacia Mesopotâmia milhares de anos antes de Cristo, utilizavam em sua liturgia hinos e cantos salmodiados. Acredita-se então que foi uma grande influência às culturas da Babilônia judaica, que mais tarde se instalaram naquela região. A cultura egípcia, por volta de 4.000 anos a.C., alcançou um nível elevado de expressão musical por conta de suas cerimônias religiosas, onde as pessoas utilizavam harpas, percussão, diferentes formas de flautas e também cantavam. Os sacerdotes treinavam os coros para os rituais sagrados nos grandes templos, e era de costume militar a utilização de trompetes e tambores nas solenidades oficiais. Na Ásia, 3.000 anos antes de Cristo, a música se desenvolvia com expressividade nas culturas chinesa e indiana. Os chineses acreditavam no poder mágico da música como um espelho fiel da ordem universal. A cítara era o instrumento mais utilizado pelos músicos chineses. Este era formado por um conjunto de flautas e percussão. A música chinesa utilizava apenas a escala pentatônica. Já na Índia, por volta de 800 anos a.C., a música era considerada extremamente vital. Músicas apresentavam tons e semitons e não utilizavam notas musicais, cujo sistema denominava-se raga. Cada raga é uma série de estruturas melódicas com motivos musicais. Segundo a tradição indiana, essas têm a capacidade de colorir a mente, trazendo um significado emocional e associações simbólicas, variando entre estações, tempo e humor. A teoria musical só começou a ser elaborada no século V a.C., na Grécia Antiga. Na Grécia, a primeira representação musical foi chamada de tetracorde. Tetracorde é uma série de 4 tons, literalmente significando 4 cordas. Refere-se originalmente a instrumentos como a harpa ou lira. Foram os filósofos gregos que criaram a teoria mais elaborada para a linguagem musical. Pitágoras acreditava que a música e a matemática formavam a chave para os segredos do mundo, que o universo cantava, e justificou a importância da música na dança, na tragédia e nos cultos gregos. É de conhecimento histórico que os romanos se apropriaram da maioria das teorias e técnicas artísticas gregas, e no âmbito da música não foi diferente. Eles nos deixaram de herança um instrumento denominado trompete reto, que também chamavam de tuba. Por volta do século V, a Igreja Católica começou a dominar a Europa, investindo nas cruzadas e outras providências, que mais tarde veio denominar Idade das Trevas, primeiro período da Idade Média, e esse foi o seu período de poder. A Igreja Católica, durante a Idade Média, ditou as regras culturais, sociais e políticas de toda a Europa. Com isto, interferiu na produção musical daquele momento. Então surgiu a música monofônica, a música sacra ou profana. É a mais antiga que conhecemos, denominada de cantochão, porém a música utilizada nas cerimônias católicas era o canto gregoriano. O canto gregoriano foi criado antes do nascimento de Cristo, pois ele era cantado nas sinagogas e países do Oriente Médio. Por volta do século VI, a Igreja Católica fez do canto gregoriano um elemento essencial para os seus cultos. O nome é uma homenagem ao Papa Gregório I,
que fez uma coleção de peças cantadas e as publicou em 2 livros, chamados Antiphonarium e Graduale Romano. No século IX começa a se desenvolver o organum, que são as primeiras músicas polifônicas com 2 ou mais linhas melódicas, e requer a adição de 1 ou mais vozes a um cantochão existente. A música polifônica atingiu o auge da sua utilização e formulação no século XIII, através da escola de Notre Dame. Reelaboraram novas partituras do órgão, tendo chegado ao grande compositor Perrotin. Foi então no século XIV que os artistas decidiram compor uma música mais universal, com uma distância das práticas e liturgias da Igreja Católica. Nesse período, era muito comum cantar poemas, poesias, e surgem as seguintes músicas vocais profanas, como a frótula, o lied, o vilâncico e o madrigal. O madrigal é uma forma de composição que possui uma música para cada frase do texto, utilizando o contraponto e a imitação. Compositores escreviam madrigais em sua própria língua, em vez de usar o latim. O madrigal pode ser cantado por 2 até 4 pessoas. Um dos maiores compositores do madrigal elizabetano foi Thomas Wilkes. Foi então que surgiu a música barroca e teve seu esplendor por todo o século XVIII. Era uma música de conteúdo dramático e muito bem elaborado. Nesse período foi que surgiu a ópera musical. Então surgem na Europa os principais compositores de ópera, como na Itália Vivaldi, na Inglaterra Handel e na Alemanha Sebastian Bach. Já a música clássica é o estilo posterior ao barroco. O termo clássico deriva do latim classicus, que significa cidadão da mais alta classe. Esse período da música é marcado pelas composições de Haydn, Mozart e Beethoven. E nesse período surgem diversas novidades, como a orquestra, que toma forma e começa a ser valorizada. As composições para instrumentos, pela primeira vez na história da música, passam a ser mais importantes que as compostas para canto, surgindo então a música para piano. O romantismo visou ter mais liberdade na estrutura da forma e de concepção musical, valorizando a intensidade e o vigor da emoção, revelando os pensamentos e sentimentos mais profundos. É nesse período que a emoção humana é demonstrada de forma extrema. O romantismo também rendeu frutos na música, como o nacionalismo musical, estilo pelo qual os compositores buscavam expressar de diversas maneiras os sentimentos do seu povo, estudando a cultura popular de seu país e aproveitando música folclórica em suas composições. Então veio o período moderno, a partir de 1900, onde foi introduzido nas orquestras a música eletroacústica, os sintetizadores. Contudo, a essência da orquestra sinfônica continua a mesma. Esse período é dividido em várias subdivisões, como neoclássico, contemporâneo e vanguarda.